Olá, pessoal. Uma das questões mais importantes e inquietantes, né, para o empreendedorismo é na hora da contratação. Contrato uma pessoa com larga experiência, com muita experiência, ou contrato uma pessoa sem vícios? Essa é a pergunta que fazem, né? Então, o que fazer? Contrato uma pessoa sem experiência para eu treinar, para a minha empresa dar o treinamento, ou contrato uma pessoa com muita experiência ou com experiência? O que você faria? Qual é o certo a fazer? Vamos lá? Gente, não é ou, vamos começar assim. Não é eu contrato uma pessoa com experiência ou contrato uma pessoa sem experiência. Não é ou, é e. Você pode e deve muitas vezes fazer a mesma coisa. A questão é, em que momento você faz o quê? Então vamos começar assim. Quando que a gente coloca uma pessoa sem experiência dentro da nossa empresa? Bom, você coloca uma pessoa sem experiência dentro da sua empresa, quando você não tem ainda uma evolução como líder e não é ainda capaz de treinar pessoas para isso. Quando você ainda não é capaz de treinar pessoas para isso, você ainda não tem um amadurecimento naquilo que você faz, ou não tem um amadurecimento na liderança, então é bom que você já contrate pessoas com alguma experiência, afinal de contas, essas pessoas podem te ajudar a você se desenvolver. Quando você contrata pessoas sem experiência, você tem que entender que o seu time tem que ser capaz de transferir uma experiência para essa pessoa que chega. É bem verdade que a lenda urbana reza que quando você contrata uma pessoa com experiência ou com muita experiência, você traz necessariamente pessoas com vícios. Não necessariamente. Você pode trazer uma pessoa sem experiência para treinar e essa pessoa ser muito impermeável. Por exemplo, pessoas que não têm capacidade de aprender, elas até entendem, mas têm muita dificuldade de aprender. Por exemplo, as pessoas que são conhecidas como pessoas que você precisa falar 10 vezes a mesma coisa, por exemplo, né? Popularmente é assim que a gente acaba lidando com essas pessoas. Quando eu tenho uma empresa já desenvolvida, em que eu tenho uma metodologia, eu consigo ensinar essas pessoas a trabalhar, porque o amadurecimento da minha liderança, o amadurecimento da minha empresa, eu já tenho experts dentro da minha empresa, eu já tenho comunicadores dentro da minha empresa, eu já tenho replicadores dentro da minha empresa, eu consigo trazer novas pessoas sem experiência. Consigo recrutar essas pessoas e perceber se essas pessoas têm essa característica de querer aprender. Eu costumo dizer, pessoal, na liderança tem um espírito ensinável. Algumas pessoas, é uma delícia trabalhar com elas, porque você ensina, elas simplesmente aprendem. E aprendem muito rápido. Então, você precisa prestar atenção na sua empresa. Primeiro, essas pessoas, elas têm esse ensino, essa capacidade de aprender, essa capacidade de aprender rapidamente? Verifica isso na sua contratação. Se você tem um perfil cultural na sua empresa, você tem que perceber se essa pessoa ela pode se adequar a esse fit cultural da sua empresa. Se você tem um perfil cognitivo, se você é um líder muito exigente, você tem que perceber nessa pessoa que você contrata, se essa pessoa consegue acompanhar o seu raciocínio, consegue acompanhar o dinamismo da sua operação. Então, para você definir se você contrata uma pessoa com experiência ou sem experiência, você precisa ver em que estágio a sua empresa está, você precisa ver em que estágio você está como líder. Não necessariamente quando a gente contrata uma pessoa com muita experiência, a gente contratou uma pessoa com vícios. Não necessariamente. E como eu faço para medir isso? Olha, uma das coisas que a gente pode fazer para medir isso é medir a capacidade que essa pessoa tem de desaprender. Muitas vezes essa pessoa pode trazer informações importantes, pode criar muito valor para a sua empresa, quando você contrata essa pessoa que já tem, né, uma larga experiência naquilo que você atua. Pode ser muito bom você fazer isso. E ao fazer isso, é como você montar aquele time de futebol, de basquete, de vôlei, que você torce, o time dos seus sonhos. Né? Percebe que tem sempre um técnico muito experiente, né? Ou teoricamente deveria ser, né? Para ser técnico, uma pessoa muito experiente naquele ramo, naquela atuação, naquele esporte, e aí essa pessoa traz alguns pilares ali para o grupo, né, para os jogadores, traz algumas pessoas com experiência, né,
um capitão de um time, uma pessoa com instinto de liderança, e você traz também algumas pessoas com talento para ser desenvolvido por esse time, né, para passar essa experiência para essas pessoas mais novas. Um time, para estar bem completo, ele eu vejo como líder que é fundamental você ter pessoas com experiência, mas que se adaptem ao fit cultural da sua empresa, que se adaptem ao perfil cognitivo da sua empresa e, sobretudo, que consiga, principalmente pessoas que você pega com experiência, que você consiga perceber na sua entrevista, que você consiga entender se esses valores que você prega como líder, se esses valores que você prega na sua empresa, que conduzem a sua liderança e essa empresa a um propósito, se essa pessoa consegue, né, se você consegue perceber no coração dela que esses valores estão lá. Que você nunca caia na armadilha de querer mudar a crença de adulto. Que você nunca caia na armadilha de querer corrigir pessoas. Porque, com certeza, você vai levar esse encargo para os seus clientes. Que você nunca confunda a sua visão como líder de que você precisa construir um bom grupo para que tenha um propósito, né? Construir um bom grupo que tenha um propósito semelhante, que possa se unir à sua empresa, que vocês tenham uma missão que só pode ser resolver uma dor, resolver os problemas de um cliente. Essa é a função principal. Que você nunca confunda isso. Um grupo que você monta para resolver os problemas desse grupo. Porque aí você vai precisar de clientes sem fim e de uma renovação de carteira de clientes sem fim, porque infelizmente você inverteu a polaridade. Infelizmente agora você vai precisar sempre de um grupo de novos clientes para poder dar conta de sustentar o time que você montou, simplesmente porque o seu time não funciona. Então, unir a sua liderança, unir com pessoas experientes e unir com pessoas que têm esse propósito, que não têm experiência ainda, mas têm esse propósito. Então, você precisa ver se a sua empresa tem um perfil financeiro para fazer isso. Muitas vezes, você é um expert, você aprendeu muito do que faz, e aí fica esse conselho para você. Quando você quer contratar alguém para aprender, alguma pessoa sem experiência, embutido nessa ideia, você tem também um valor de remuneração menor. E, de repente, o estágio que a sua empresa está, precisa dessa contratação, com valor de remuneração menor. Isso é muito comum. Mas você precisa estudar, você precisa praticar. Porque como você vai ensinar pessoas se você ainda não está no nível de ensinar pessoas? Então, você precisa, como líder, se esforçar muito, se aprofundar muito naquilo que você faz. E, principalmente, ter a convicção, ter a certeza de que você é realmente um bom exemplo para essas pessoas que vão entrar. Porque se você não for um bom exemplo, se de verdade você não for aquilo que você diz, né, aquilo que você pratica, principalmente no mundo de hoje, com todas as ferramentas virtuais que dão toda a transparência para um processo, se você não for realmente essa pessoa, o risco é que você atraia pessoas que são, infelizmente, são pessoas que não vão conseguir colaborar com você. Por quê? Porque é exatamente o perfil que você está atraindo. De pessoas que não vão praticar aquilo, porque você não pratica aquilo que você diz. Como você não pratica aquilo que você diz, o risco de você contratar pessoas assim, que são, na realidade, elas desejam ser ou fazer algo, mas não vão praticar isso, é muito grande. Então, verifique o nível que a sua liderança está. Verifique o nível que a sua empresa está. E dessa forma, com esse diagnóstico, é que você faz as opções. Ao contratar pessoas com menos experiência, normalmente o meu investimento no pagamento é menor. Quando eu contrato pessoas com mais experiência, normalmente o investimento que eu tenho para fazer nessas pessoas é maior, afinal de contas, elas já possuem uma carreira, né, estabelecida. Eu preciso definir o momento da minha empresa e também definir o momento da minha liderança. Não só financeiramente, mas socialmente, tecnicamente, se eu consigo gerenciar este time. Claro que para montar um bom time, você precisa ser um bom técnico. E não há como ser um bom técnico se você não estudou o suficiente para isso e não praticou o suficiente para isso. Então, ponha tudo isso na balança e defina, porque muitas vezes na sua empresa, não é ou, é e. Muitas vezes você precisa contratar uma pessoa com muita experiência e também estagiários para poder desenvolver uma carreira
dentro da sua empresa. Essa união de pessoas mais antigas dentro da empresa, essa união de pessoas experts, boas comunicadoras, bons jogadores, por assim dizer, dentro da sua empresa, é muito importante junto com pessoas novas para trazer também inovação, para trazer garra, para trazer animação para o grupo, porque é muito gostoso. Ensinar algo que você realmente sabe é muito gostoso. E não se esqueça, toda vez que você ensina, você aprende ainda mais. Então, nunca deixe de ter pessoas novas no seu time sempre que possível, porque essas pessoas vão permitir uma renovação e um arejamento do seu time, beleza? Não se esqueça, tá bom? Ó, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!